Olá, bom dia. É um prazer para mim estar aqui e poder compartilhar com você um pouquinho da palavra de Deus. Prazer imenso fazer isso. Eu queria ler um texto bíblico, é um pouquinho longo, mas vale a pena ouvir. Talvez você já conheça esse texto, já tenha lido muitas vezes. Eu queria tirar algumas lições para nós neste momento muito especial. Passo a ler para você o texto de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Acompanhe a leitura aí, por favor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não foi eu quem ordenei a vocês? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Belo, não? Muito belo. Não sei se você observou esse texto, mas por algumas vezes Deus fala algumas palavras muito interessantes. A primeira está no versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você. Depois, no versículo 7, ele diz: você será bem-sucedido. No versículo 8, ele ainda vai dizer: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que eu quero falar para você hoje é exatamente sobre isso. O segredo para ser bem-sucedido. Bom, primeiro a gente precisa definir o que é ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? Ora, vamos imaginar algumas coisas interessantes. A primeira é: o que é ser bem-sucedido para uma criança? Talvez um brinquedo novo? Talvez uma nota na escola? Talvez um almoço com o pai? Uma ida ao shopping? Talvez para uma criança ser bem-sucedido seja exatamente isso. O que é ser bem-sucedido para quem está em estado terminal? Talvez um medicamento que prolongue a sua vida por mais um tempo. O que é ser bem-sucedido para uma mãe? Talvez o sucesso do seu filho. Não dela, mas de outros. Pois é, quando a Bíblia diz que Josué seria bem-sucedido nesse texto que nós lemos, está dizendo exatamente assim: o sucesso de Josué seria colocar o povo em Canaã. Você observa, não era um sucesso pessoal para ele, era para o povo, era em benefício de outros. O trabalho dele, a ação dele era para outras pessoas. E ele seria bem-sucedido exatamente quando isto acontecesse, quando Israel estivesse em Canaã. Foi isso que Deus chamou ele. Ele seria bem-sucedido para que ele colocasse o seu povo em Canaã. O grande problema é que nós pensamos em ser bem-sucedido assim: muito dinheiro, morar numa casa confortável, ter carro, ter casa, ter bens, posses. Para nós ser bem-sucedido é trabalhar numa grande empresa, ganhar dinheiro
Isso é o que nós pensamos de ser bem-sucedido. Mas seria isso certo? Diante daquilo que nós conceituamos no primeiro momento? Eu tenho então algumas dicas para que você seja bem-sucedido. E aí o texto vai nos ajudar a entender esse sucesso de Josué e o meu e o seu sucesso. Vamos aprender então com a palavra de Deus rapidamente? Quer ser bem-sucedido? Quer? Então, faça isso. Centre sua vida na vontade de Deus. Observe os versículos 2 e 3 que nós lemos aí na Bíblia. Se você a tiver ou pegar, você vai ver nos versículos 2 e 3 que Deus vai dizer assim: meu servo Moisés é morto, mas você fará esse povo entrar na terra que eu prometi. Na terra que eu prometi. Veja bem, querido, você só vai ser bem-sucedido se cumprir os planos que Deus determinou para a sua vida. Nós só seremos bem-sucedidos quando nós deixarmos de sonhar os nossos sonhos. Não são os nossos sonhos que importam, são os sonhos de Deus que importam. Quando você executar os planos, os projetos e a vontade de Deus na sua vida, você será bem-sucedido. Desde que aquilo que Deus falou para você passe a ser para você algo que você não pode deixar de fazer. Então, o que Deus tem prometido para você? O que Deus tem pedido de você? Execute isso e você será bem-sucedido. A segunda coisa muito interessante que o texto nos diz está no versículo 7. O versículo 7 vai dizer para Josué obedecer a lei dada a Deus através de Moisés. E aí ele termina dizendo: e assim você será bem-sucedido. Se você quer ser bem-sucedido, obedeça. Obedecer a mim, é obedecer à igreja, é obedecer a Deus. Faça de Deus o alvo principal, o amor maior da sua vida. Não permita que nada, absolutamente nada, fuja do seu desejo. O desejo do seu coração tem que ser obedecer a Deus. E quando a questão é Deus, como eu sempre digo e vou continuar dizendo, feche os olhos. Quando é obediência a Deus, feche os olhos e obedeça. Seja o que for que Deus esteja pedindo. Observe que Deus vai dizer assim: você deve preparar o povo para atravessar o rio Jordão. Então não era fácil. Não era fácil. Mas Josué fez questão de obedecer. Então Deus diz: se você quer ser bem-sucedido, obedeça às minhas leis. Guarde os meus mandamentos, receba esses mandamentos, viva esses mandamentos. Então, o segundo segredo para se ser bem-sucedido é obedecer a Deus. O terceiro segredo é pratique e proclame a lei de Deus. Versículo 8: não deixe de falar, diz o texto, das palavras desta lei e de meditar nelas de dia e de noite, para as cumprir fielmente. Só assim os seus caminhos prosperarão, diz o texto, e você será bem-sucedido. Só assim. Observe que as leis de Deus não são só para você viver internamente, elas precisam ser vividas externamente. Você precisa expressar essa lei, viver na prática, praticar. Aliás, a Bíblia nos ensina que se você é ouvinte da palavra e não praticante, você não está fazendo absolutamente nada. Então pratique aquilo que Deus pede de você. Não apenas ouça, não apenas coloque dentro do seu coração, não apenas obedeça para si mesmo, mas pratique esta lei, divulgue. A Bíblia diz: fale dela dia e noite, medite nela dia e noite e cumpra fielmente o que você precisa cumprir dessa lei. Então pratique a palavra, viva a palavra de Deus na sua vida. E a quarto e último segredo, melhor dizendo, é não abdique da presença de Deus na sua vida. Eu quero dizer, não tente resolver sozinho.
Nunca tente resolver seus problemas sozinhos. Nunca afaste o seu coração de se render definitivamente a Deus em todos os aspectos da sua vida. Seja aqueles mais simples até os mais complicados. Se você quer ser bem-sucedido no decorrer da sua vida, nas crises que você vive, nas alegrias que você passa, nas dificuldades que você vive, não separe Deus. A Bíblia vai dizer no versículo 9, não foi eu quem mandei, diz o texto bíblico, não foi eu quem ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, não se desespere, eu que mandei, diz Deus. Então, quando você está dentro da vontade de Deus, obedecendo a lei de Deus, proclamando a lei de Deus, Deus está com você. Observe, por favor, o finalzinho do versículo 5, que diz assim, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, nunca. Então, não se afaste de Deus, se você quer ser bem sucedido. Minha esperança em Cristo Jesus é que esta palavra alcance profundamente seu coração e você tenha a paz de Deus e a tranquilidade de saber e de viver aquilo que Deus determina para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.